Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre sockets de redes, tá? Esse era um assunto que eu tinha um pouco de dificuldade quando eu estava começando e eu sinto que hoje eu posso contribuir com esse tipo de conteúdo, até porque eu estou estudando um pouco sobre redes, estou revendo esse tipo de conteúdo e estou montando uma didática bem interessante. Se você acha que vídeos sobre redes de computadores são interessantes aqui para o canal, comenta aqui embaixo para eu saber que a gente pode talvez até fazer uma série até das coisas que eu estou estudando, né, que são muito interessantes e são muito complementares ao mundo Linux, beleza? Não esquece de me seguir no Instagram, MatheusLinux_, que eu estou produzindo muito conteúdo por lá também, beleza? E bom, vamos começar com uma explicação um pouco teórica e depois a gente vai para a parte prática, onde a gente vai fazer uma aplicaçãozinha em Python utilizando o DP e utilizando sockets, para você entender mais ou menos como é que funciona esse tipo de comunicação, tá? Então, primeira coisa, quando a gente fala de sockets de redes, é interessante que você saiba um pouco sobre as camadas. Então, camada de aplicação, camada de transporte, a camada de rede. Claro que aqui é interessante só a camada de aplicação e a camada de transporte, tá? Mas eu recomendo que você dê uma estudada sobre isso. Basicamente, quando a gente fala de camada de aplicação, a gente vai ter de fato uma aplicação, um aplicativo, um software, rodando geralmente protocolos de camada de aplicação. Então, nesse exemplo aqui, ele pode ser um browser, essa aplicação pode ser um browser, isso aqui pode ser um servidor web, porque o HTTP ele é da camada de aplicação, né? Pode ser alguma coisa relacionada a e-mail. Nesse exemplo, você pode notar que eu tenho duas aplicações, tem uma aplicação aqui e uma aplicação aqui. A conexão socket, ela sempre funciona peer-to-peer, né? Então, cliente e servidor. Sempre um cara que está abrindo a conexão e um cara que está recebendo a conexão. Sempre são dois, tá? Nesse caso aqui, a aplicação, vamos pensar que essa aplicação é o browser, tá? Pode ser um Firefox, que ele está acessando via HTTP, e essa outra aplicação, ela é um site, tá? Ela pode ser um site HTTP e tudo mais, um servidor web, um Apache, tá? Quando a gente se conecta nesses dois carinhas aqui, cada um deles tem um processo no sistema. Então o browser, ele tem um processo, né, que geralmente a gente consegue ver lá pelo PSAUX, aquele gerenciamento de processos do Linux. O servidor web, ele também vai ter um processo que vai estar escutando na porta 80 lá bonitinho, tá? Então, cada aplicação tem um processo, né, e funciona dessa forma. Para que a aplicação consiga se comunicar com a outra aplicação, ela precisa de uma API, que é uma Application Programming Interface, tá? Você pode procurar aí depois. Essa API é o que a gente chama de sockets de redes, tá? Ele pode ser considerado uma API também. Então, o socket, ele é basicamente o cara que vai abrir a porta de comunicação, vai gerenciar a porta de comunicação. Então, quando a gente acessa qualquer site, a gente está abrindo uma porta e essa porta está se conectando na porta do servidor. Então, no meu caso, no meu browser aqui, eu estou abrindo a porta 8888, tá? Geralmente essas portas aqui do cliente, elas são maiores do que 1023, tá? Até 1023 tem aquelas portas que não podem ser usadas, são portas reservadas. Então tudo que é menor ou igual a 1023, geralmente ela tem um uso específico, tá? Então, por exemplo, 53 para o DNS, 22 para SSH, para esses serviços importantes. Já no servidor, aqui eu posso ter uma outra porta, poderia muito bem ser 80. Eu botei 12.000 só de exemplo, mas poderia ser 80 aqui, porque aqui eu estou usando um servidor web, tá? É diferente. Esse socket aqui é o que permite que a aplicação, me comunique com a camada de transporte. O que é a camada de transporte? TCP, UDP, é o que faz o envio do pacote para lá e para cá, o que faz a mágica acontecer. Quando um programador cria uma aplicação utilizando sockets, ele não precisa se preocupar com a camada de transporte, tá? Ele simplesmente vai importar o socket e vai falar, ó, eu quero usar TCP ou eu quero usar UDP. Pronto. Toda a implementação que é feita, ela é feita pelo socket, tá? Então, você pode pensar no processo como sendo uma casa ou, enfim, uma casa, um prédio, e você pode pensar no socket como sendo o porteiro, o cara que vai estar ali abrindo e fechando a porta, que é a porta de comunicação, tá? Então é ele que permite que a gente consiga abrir uma porta,
fechar uma porta e fazer essa comunicação utilizando as portas. Sempre a comunicação entre dois hosts, ela vai utilizar uma porta, tá? Sempre funciona dessa forma. E aqui, como eu falei, transporte, ou seja, ida e volta de dados, tá? Então, basicamente, essa é a representação de como funciona um socket de rede. Ele simplesmente permite que eu possa abrir portas e conectar numa outra porta de um outro cliente e trocar informações com ele, tá? Então, no próximo exemplo, agora, utilizando Python, a gente vai fazer uma aplicação muito simples, tá? Utilizando a library de Python, utilizando sockets, mas você pode fazer em outra linguagem de programação, por exemplo, Java, que também tem uma biblioteca de sockets. Desde que exista uma biblioteca que você consiga implementar sockets, você pode utilizar qualquer linguagem, tá? E nessa comunicação nós vamos ter um servidor que vai estar escutando em uma determinada porta e um cliente que vai abrir essa conexão. O que você vai notar de diferente é que nós vamos utilizar UDP. Quando a gente utiliza UDP, nós não precisamos fazer um handshake antes, nós não precisamos fazer o famoso three-way handshake. A gente não precisa se conectar, se apresentar, estabelecer uma conexão e depois enviar dados. A gente simplesmente abre uma porta e já manda o cliente conectar naquela porta e já sai enviando dados localmente, tá? É um exemplo mais fácil, mas se você quiser ver sobre TCP, eu posso deixar uma documentação aí na descrição. É muito simples. Bom, vamos para a parte prática então. Pode cortar o vídeo. Muito bem, meus queridos, então vamos começar a trabalhar um pouco com sockets de redes, tá? Só para você se situar, eu estou rodando um Ubuntu Server aqui embaixo, que está numa máquina virtual. Eu estou acessando pelo terminal, tá? Essa máquina aqui, esse terminal aqui está acessando esse Ubuntu Server, tá? E eu tô com um VI aberto aqui onde eu vou programar, fazer as coisas do socket. E aqui no meu próprio equipamento eu tô com o VS Code aberto. Então o meu equipamento próprio vai ser o cliente dessa conexão, vai ser o cara que vai estar abrindo a conexão, né? Se conectando em outro lugar. E o servidor do Ubuntu é o cara que vai estar escutando, tá? Ele vai estar esperando uma conexão, tá? Nós vamos começar fazendo a parte do servidor, tá? É interessante que você dê uma olhada nessa documentação aqui, que é a Socket Low Level Network Interface, para você trabalhar com Python. Aqui ele explica tudo, o que é um AF-INET, o que é AF-Bluetooth, AF-Package, todas essas paradas aí, as funções, classe e tal. Então é interessante que você dê uma olhada. Eu sempre tento me basear primeiro na documentação oficial, que geralmente não é o suficiente, né, porque eles são muito técnicos, mas dá para entender muita coisa, dá para entender coisas que são específicas de uma determinada função, os parâmetros, o tipo de parâmetro que eu tenho que passar para essa função, tá? Então vamos começar fazendo a parte do servidor. Bom, se você olhar aqui pela documentação, tá? Nós temos a função socket da classe socket, no caso, que vai criar um socket. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um socket. Se você olhar os parâmetros aqui, a gente tem que passar o parâmetro que é a família, que vai ser um AF-INET, tá? E o tipo dela, tá? O INET significa que ele vai ser um tipo IPv4. Poderia ser, por exemplo, o INET 6, que é o do tipo IPv6, poderia ser um AF Unix, que aí vai ser um socket interno de comunicação do Linux. O tipo vai ser basicamente se a gente vai utilizar TCP ou UDP, tá? O S-Stream é TCP. Se você olhar aqui em cima, ele deve ter aqui em algum lugar, socket S-Stream. Aqui em cima tem, geralmente, ó. O SOC S-Stream é o TCP e o SOC DGRAM é o UDP. Então, os outros, geralmente ninguém usa, tá? É só esses dois que a gente geralmente vai utilizar. Ou talvez o Unix ali, mas daí é a família. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um socket do tipo DGRAM, que vai estar aqui, ó, um exemplo real. Então, a gente coloca dentro de uma variável, coloca socket ponto, daí a família, socket ponto, e aí o tipo, e fecha, tá? Lembrando que a gente tem que importar lib, tá? Então vamos lá, servidor vai receber socket.socket, vai ser socket.af-inet, que é o tipo IPv4, e a gente vai colocar também o socket.sock_dgram, que é o tipo DP. Então salva isso aqui, adiciona a permissão de execução aqui, ó, e taca ali pau. Então não deu nenhum erro de sintaxe, a gente já está num caminho muito bom, tá? Vamos ver o que mais a gente precisa nesse caso. A gente precisa utilizar a função bind, tá? Então socket.bind deve ter aqui, ó. E eu vou colocar o endereço que eu quero escutar. Então bind the socket to address.
The socket must not be bound. Então, o endereço não pode estar em uso. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui... deixa eu ver. Servidor.bind. Vou colocar na porta, sei lá, 12.000. Pode ser. E aqui eu tenho que colocar um parêntese a mais, porque isso aqui é um par, tá? Se você olhar aqui na documentação, ele vai ter que passar um address. The format of the address depends on the family. Então, a família dele é AF-INET. Então, vamos procurar aqui. AF-INET. Geralmente, quando a família é AF-INET, a gente precisa passar um par. Então, vamos ver aqui se a gente acha. A pair, host and port. O host eu não vou passar nada, que vai ser a minha própria máquina. E a porta vai ser a 12.000. Então, sempre que a gente usa AF-INET, que é o IPv4, a gente precisa usar esse tipo aqui, tá? Beleza, agora ele já vai fazer um reach na porta 12.000. Só o que eu preciso fazer agora é criar um looping eterno para ele ficar sempre escutando e lendo esse socket, tá? Então, o que eu vou fazer? While true. O que eu vou colocar aqui? Eu preciso utilizar a receive. Tem uma função que é RCV ou receive. Deixa eu lembrar aqui. A função é receive from, tá? E eu preciso colocar o tamanho do buffer, tá? Que é o tamanho de dados que eu vou receber. Inclusive tem um tamanho default aí que é o 2048, que funciona muito bem. Inclusive eles recomendam na documentação utilizar o 2048, tá? Receive data from socket, the return value is a pair. Então, o valor retornado dessa função vai ser um par. Primeiro eu vou receber os bytes da mensagem e o endereço, ou seja, de onde está vindo isso aí, que vai ser o endereço IP. Então, quando o cliente mandar dados para nós, esses dados vão ser em bytes, não vai ser uma string. E o endereço vai ser o IP dele. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso atribuir isso a duas variáveis. Então, a primeira variável vai ser, sei lá, mensagem bytes. E a segunda variável, que é o endereço. Então, pode ser endereço... Não, endereço IP cliente, tá? E aí eu vou fazer o quê? Servidor.recvFrom e coloco um buffer aí de 2048, tá? E com essas duas mensagens aqui, com essas duas variáveis aqui, eu posso então fazer um print ou converter ele. E eu posso responder de volta nesse IP, tá? Então aqui eu vou fazer uma coisa bem interessante. O cliente ele vai mandar uma string e nós vamos converter essa string para maiúsculo e retornar para ele, tá? Então aqui eu tenho uma mensagem em bytes. O que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso converter isso aqui para uma string. Então eu vou colocar aqui mensagem resposta, que vai ser uma nova variável. Isso aqui vai receber o quê? Mensagem... Opa, cadê o M? Mensagem bytes.decode, tá? Que é para trabalhar com bytes. Você pode pesquisar essa função. Ele vai retornar uma string e nessa retornada de string a gente já vai colocar ela em upper, para ele ficar tudo maiúsculo. Então, converti ele para maiúsculo, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou dar um send to, que vai estar aqui a documentação, ó. Send to, eu vou mandar em bytes e eu vou mandar para esse endereço. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encodar de novo. Então, eu converto para string, coloco em uppercase e converto de novo para bytes, para poder mandar. Então, o que eu faço? Ó, deixa eu ver, ele retorna uma coisa, send out to socket, the socket should not be connected to a remote socket. Beleza. Return the number of bytes sent. Tá, não precisa manter nada disso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar socket, ponto, ou servidor, né? Servidor, ponto, send to. Vou colocar a mensagem em bytes, que vai ser mensagem resposta, ponto, encode, certo? E vou colocar o endereço IP, ó, endereço, que é essa variável que eu já tenho ali em cima, ó, endereço IP client. Perfeito. E ainda posso dar um print aqui, ó. Print, sei lá, mensagem resposta. Bom, vou salvar aqui e vou executar. Ó, tá escutando nessa porta, tá? Vamos até ver se ele abriu. Bom, eu não consigo ver por aqui. Só se eu tentar acessar por um outro terminal. Vamos ver.
Vamos colocar aqui, vou dar um SSH de novo. E eu vou abrir a porta 12.000, né? Então PSAux, aliás, não é aqui não, perdão. Ele vai ser no SS. SS-LN. grep 12.000. Ó, tá escutando nessa porta, utilizando o protocolo UDP. Ele criou um socket já no Linux, tá? Então tá escutando essa porta. Vou desconectar aqui, vou voltar para cá. E beleza. Agora, com o servidor escutando na porta 12.000, convertendo a string e já mandando de volta, eu preciso fazer a parte do client. Então deixa eu jogar a documentação para esse lado. E nós vamos começar a parte do client. Primeira coisa, vamos importar a biblioteca também, então import socket, tá? E a gente tem que criar um socket da mesma forma que a gente criou o socket do servidor. Então, cliente recebe socket.socket. Aí eu coloco aqui socket.af inet. Olha que delícia esse VS Code, hein? Ó, inet e o socket.sockdgram, que é um socket UDP. Então, ambos os sockets têm que ser do mesmo protocolo, ou TCP ou UDP. Criado esse socket, tá? Eu não preciso fazer o handshake, eu não preciso me apresentar porque eu estou utilizando o UDP. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já vou colocar isso aqui dentro de um while true. E aqui eu vou ler, por exemplo, mensagem envio. E aqui eu vou ler o input, ó, digite a mensagem. Tipo, eu vou ficar lendo eternamente as mensagens que eu quero que ele envie. E vou colocar aqui nessa variável mensagem envio. O que eu vou fazer agora é dar um send to, da mesma forma, tá? Percebe que eu tenho que enviar um endereço, tá? O endereço, como eu falei, utilizando a FINet, é uma dupla, na verdade. Eu preciso passar o endereço e preciso passar a porta que eu quero me conectar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar deixa eu ver, eu vou dar um cliente.send to. Eu vou colocar a mensagem que eu quero enviar, que é essa mensagem. Lembra que eu preciso mandar em bytes, então vai ser .encode, certo? E agora eu preciso passar uma dupla. Então agora é mais um parêntese, aqui, ó. Tá? E aqui dentro eu vou colocar o quê? O endereço IP do servidor. Vamos ver qual que é o endereço IP do servidor. O servidor é o 87, então vamos lá, 192. Vamos ver aqui. Cadê o ponto? 168.25.87. E a porta é a porta 12.000, que é a porta que eu coloquei aqui, né? Perdão, aqui é a porta 12.000, que é a porta que eu abri. Então eu coloco essa mesma porta aqui, ele já vai mandar a mensagem, e agora eu faço o mesmo processo. Se aqui eu estou mandando, aqui eu vou receber, então eu tenho que ler o que eu estou recebendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mensagem, ó, resposta, aqui, ó, mensagem bytes, perdão, e endereço IP servidor. E aí eu vou receber isso aqui. Então, o que vai ser cliente ponto recv from 2048, que é o tamanho do buffer. E aqui que eu vou fazer print mensagem bytes.decode, porque ela vem como bytes, eu preciso convertê-la para string, tá? Muito simples. Vamos ver se eu consigo executar isso aqui. Ó, já está lendo a mensagem. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou startar o servidor, certo? Vamos lá. Server.py, então já está escutando, já criou o socket na porta 12.000. Eu vou fazer o quê? Eu vou iniciar aqui o python.py e vou digitar uma mensagem. Debian é vida. Enter. Você pode ver que ele recebeu a mensagem aqui, converteu para maiúsculo, retornou pelo socket. Eu recebi ele em bytes, converti ele para string e está aqui o retorno. E eu posso fazer vários testes, ó, testing, oi, tudo bem. Ele sempre vai convertendo, vai recebendo e converte e joga de volta pela camada de transporte, tá? Então isso aqui é o básico do básico do básico do básico do básico, mas talvez você que está começando, que não conseguiu entender muito bem o que é um socket, é basicamente uma API, uma library que a gente utiliza para conectar dois hosts pela rede, utilizando aí a camada de aplicação que passa então pela camada de transporte. A única interação que a gente tem com a camada de transporte é falar qual que é o tipo
e qual que é o protocolo que vai ser utilizado, que nesse caso é o TCP. Por que que o nome é SocketGram? Não faço a menor ideia. Por que que o outro é SGram, não sei o que lá? Também não faço a menor ideia. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco de como que funciona o sockets. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, comente uma outra sugestão de vídeo que a gente pode estar fazendo em um futuro. É isso aí, um grande abraço e valeu!